Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós seguimos na nossa minissérie especial de Páscoa e hoje nós vamos seguir os passos de Jesus no caminho que ele fez carregando a cruz, a Via Dolorosa, e chegar até o Gólgota, o Calvário, que fica ao lado do jardim do túmulo e do sepulcro vazio de Jesus. Mas vocês sabiam que a entrada ao Calvário é proibida hoje em dia a cristãos? A gente vai falar dessa situação tão complicada hoje no vídeo, mas eu queria convidar o nosso convidado mais que especial aqui do canal. Sou convidado, minha filha. Eu sou como vocês, um aluno, só que presente na aula. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Se nós chegássemos aqui nos tempos de Jesus, o que nós veríamos? Nós veríamos uma fortaleza colossal, construída pelo rei Herodes o Grande por volta do ano 30 a.C. E justamente dentro dessa fortaleza é onde estava Pôncio Pilatos, o governador romano, e Jesus vai ser trazido até aqui, e aqui vai acontecer o julgamento, que nós sabemos qual vai ser o veredito. Jesus vai ser condenado à morte, a morte mais sofrida e dolorosa que existia no Império Romano, a morte por crucificação. Então aqui começa a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento de Jesus. E vocês podem ver que aqui tem uma igreja. E na entrada da igreja a gente consegue ver um arco que ela tem o formato de uma coroa de espinhos. E agora a gente vai entrar juntos e conhecer o local da flagelação. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Pôncio Pilatos mandou muitas pessoas à morte por crucificação, mas ele queria causar um sofrimento ainda maior a Jesus. Ele queria diferenciar a morte de Jesus da morte dos outros. Lembrem que quando Jesus foi crucificado, tinham pelo menos mais 2 pessoas ali sendo crucificadas também. Então ele acrescenta elementos no sofrimento de Jesus. A coroa de espinhos, que a gente já falou, a veste púrpura, e também ele vai fazer que Jesus carregue parte da cruz dele daqui até o Calvário. Então vamos fazer agora essa caminhada até o Gólgota, que tem aproximadamente 1 quilômetro. E a gente vai ver como esse caminho se parece hoje em dia, mas também vamos entrar no subterrâneo e ver como era nos tempos de Jesus. Vamos lá. Vamos. Então agora começamos o mesmo caminho que Jesus fez, carregando a cruz. Esse vídeo é parte da nossa minissérie de Páscoa. Nos episódios anteriores, nós fizemos os passos de Jesus na entrada triunfal, o local da última ceia, Getsêmani e a prisão de Jesus. Eu vou deixar aqui em cima o link para quem quiser assistir também os episódios anteriores. Mas agora nós vamos juntos fazer algo incrível. Nós vamos entrar neste edifício e descer para o subterrâneo para ver os restos da fortaleza de Antônia e as ruas dos tempos de Jesus. A cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. E cada vez que ela vai sendo destruída, vai se formando uma nova camada. Imaginem a cidade como literalmente um bolo de camadas.
Então a camada que a gente estava caminhando lá em cima, ela é dos dias de hoje. E por isso a gente desceu todas essas escadarias para chegar até aqui. Agora nós estamos caminhando no nível original dos tempos de Jesus e eu quero mostrar para vocês agora realmente os restos da fortaleza de Antônia. Vamos lá. Pessoal, esse piso que a gente está caminhando é original dos tempos de Jesus, é literalmente parte da fortaleza de Antônia. Tem uma boa chance de Jesus ter caminhado justamente por aqui, por onde a gente está caminhando. E vocês me desculpem que eu estou assim cauteloso, porque na época também a média de estatura das pessoas era mais baixa, então os forros a gente tem que cuidar para não bater com a cabeça. Eu não tenho esse problema, meu pai tem, mas quer dizer, a gente consegue ver realmente a idade desse local, mas falando do piso, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é importantíssimo na história bíblica. Esse círculo aqui desenhado no chão, ele foi feito pelos soldados romanos. Imaginem essa fortaleza cheia de soldados. E a maior parte do tempo eles estavam entediados. Então eles desenhavam no chão espécies de tabuleiros. Isso aqui é um tabuleiro de um pouco mais de 2000 anos atrás. E eles aqui jogavam. E a gente lembra também que os soldados romanos vão ser os que vão trazer Jesus até aqui. Eles vão ser os que vão humilhar Jesus. E também eles que depois vão sortear as vestes de Jesus. E por isso esse desenho está tão relacionado com o que Jesus vai sofrer aqui na mão dos soldados romanos. Vejam que interessante essa pedra redonda aqui. Ela é do ano 70 depois de Cristo, mas ela está relacionada com ele. Vocês lembram o vídeo que a gente falou da entrada triunfal de Jesus? E que na descida dele em direção a Jerusalém, ele prevê a destruição da cidade? Essa pedra é parte da destruição de Jerusalém. No ano 66, os judeus começam a grande rebelião judaica contra os romanos. E como punição, no ano 70, os romanos vão destruir a cidade de Jerusalém e o templo. E essa pedra, ela foi usada numa catapulta e lançada contra Jerusalém. Então, literalmente, a gente está vendo uma das pedras que causou a destruição da cidade, que Jesus já tinha previsto alguns anos antes. Agora vamos voltar ao nível da rua dos dias de hoje e seguir caminhando pela Via Dolorosa. Este arco se chama Ecce Homo e até aqui chegava a fortaleza de Antônia e a partir desse local Jesus carrega a cruz pelas ruas de Jerusalém. E agora nós estamos chegando num momento crucial da nossa caminhada, onde o caminho se divide. Como assim? Tem só uma via dolorosa? Ela começa no local do julgamento de Jesus e todo mundo concorda onde ele aconteceu, na fortaleza de Antônia, onde nós acabamos de ver. E todo mundo concorda que ele termina no Calvário e o sepulcro vazio. Mas existem dois locais onde possivelmente é o Calvário. Um deles segue nessa direção e ele vai em direção à igreja do Santo Sepulcro. E o segundo caminho, ele vai por aqui, em direção ao Jardim do Túmulo. Então nós vamos ao Jardim do Túmulo ali. Exatamente. Então nós vamos juntos agora ao Gólgota, que fica ao lado do Jardim do Túmulo. Vamos lá. Nós mostramos no último domingo o outro caminho e a Igreja do Santo Sepulcro. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês,
para o outro vídeo. Para nós é importante mostrar os dois lugares para vocês, para que vocês vejam com seus próprios olhos e cada um possa tirar suas próprias conclusões. Vejam que tem sim muita coisa que mudou nessa parte da Via Dolorosa e hoje em dia ela passa dentro do bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém. Vocês vejam que não é tanto pela distância de quase 1 quilômetro, mas a subida é um terreno muito em elevação que torna um cansaço importante essa caminhada. E tem mais uma questão importante, às vezes as pessoas se surpreendem que aqui na Via Dolorosa tem um mercado enorme como esse e esperam que tenha um caminho aberto por onde Jesus passou. Não! Justamente, como vocês podem ver, tem gente passando, comércio, bagunça acontecendo. Pôncio Pilatos, quando ordena Jesus a carregar a cruz pelas ruas da cidade, ele faz isso por ruas movimentadas. Ele fez questão, não é? Ele fez questão, exatamente, por ruas... De expor ele, né? Exatamente, a ideia é expor, é mostrar, não só humilhar ele, mas que o maior número de pessoas vejam a humilhação dele pelas ruas de Jerusalém. O sofrimento dele. Claro. Exatamente. Então, hoje em dia, claro, é um mercado diferente, mas também é uma zona movimentada como era naquela época. E ainda mais agora, nessa época que a gente está, que é tanto o Ramadã para os muçulmanos, como a Páscoa judaica vai começar logo logo, como também a Páscoa cristã. Então, tudo junto ainda transforma essa zona que já é movimentada em ainda mais. Aqui na frente, nós já vemos o portão de Damasco e por ele nós iremos cruzar. E o nome do portão é porque daqui saía o caminho para a cidade bíblica de Damasco, que já era muito importante naquela época. Como vocês acabaram de ver, nós saímos de dentro do portão de Damasco e estamos fora das muralhas. Isso é muito importante porque a gente sabe que Jesus foi crucificado do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Mas algum de vocês pode me dizer, Aline, essas muralhas não são dos tempos de Jesus, elas têm só 500 anos. Como a gente sabe que a gente está do lado de fora das muralhas também nos tempos de Jesus? E para isso a gente olha aqui para baixo e a gente vê um pequeno portão. Esse portão é parte de um portão triunfal, um portão triplo. Como vocês podem ver, ele está bem mais baixo e como a gente já falou antes, quanto mais baixo, mais antigo. Esse portão é do ano 130 depois de Cristo. Quer dizer que a cidade chegava até aqui naquela época e por isso, nos tempos de Jesus, no ano 33, a cidade também, com certeza, não passava daqui. Então nós estamos fora das muralhas de Jerusalém, hoje em dia, mas também fora das muralhas nos tempos de Jesus. Vamos continuar a nossa caminhada e já estamos bem pertinho do Gólgota. Vocês podem ver esta placa que está escrito The Garden Tomb, o Jardim do Túmulo. E entrando, vocês podem realmente ver um jardim. Há 2000 anos atrás, aqui ficava o Jardim de José de Arimateia, que na realidade era uma zona agrícola e dentro dela um sepulcro novo. E agora vamos para o final do jardim e aqui a gente já consegue ver ao fundo o Calvário. Aqui atrás de mim se vê o Gólgota, que significa Calvário ou caveira. A gente consegue ver claramente ali os dois buracos e uma parte que parece um nariz que desmoronou há alguns anos. A gente também vai ver agora as fotos antigas de como esse lugar se parecia. E segundo a tradição cristã evangélica local, aqui
foi onde Jesus foi crucificado. Não foi numa montanha gigantesca como a gente vê nos filmes, e sim numa colina relativamente baixa. A ideia era usar um local que chamasse a atenção, para que outra vez o máximo de pessoas possível visse o sofrimento de Jesus e das outras pessoas que eram crucificadas aqui. Esse local também, vocês podem ver que ele está cortado. Essa montanha continuava naquela direção e ela emendava originalmente com o Monte Moriá. Esse local fisicamente tem conexão com o Monte Moriá, que é o local onde Abraão foi fazer o quase sacrifício do seu filho Isaque. Então a gente vê a conexão física e espiritual de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque, o sacrifício de Jesus na cruz. Além disso, esse local se encaixa muito bem na descrição bíblica dos últimos momentos de Jesus. E a gente sabe que depois que Jesus foi crucificado, ele foi levado ao sepulcro vazio que ficava dentro do jardim de José de Arimateia. E justamente aqui ao lado fica o jardim do túmulo, com o sepulcro vazio, que a gente vai ver no último capítulo aqui da nossa minissérie, que vai ser no domingo da Páscoa. E a gente vai entrar juntos no sepulcro vazio de Jesus. Mas como eu estou contando para vocês do Calvário daqui, por que eu não chego mais perto dele? O que me impede de chegar até o Calvário? Se a gente olhar aqui embaixo, tem uma rodoviária. Sim, o Calvário é bloqueado por uma rodoviária árabe. O que acontece? Os cristãos, quando chegam aqui no século XIX, eles buscam os lugares santos e começam a comprar os terrenos. Um deles que eles compram no século XIX, vocês estão inclusive ouvindo agora o barulho dos ônibus dando ré, eu peço desculpas. Mas aqui no século XIX, eles conseguem comprar toda essa área do Jardim de José de Arimateia e do Sepulcro Vazio. Mas essa área aqui, eles não conseguem comprar. Apesar de, como a gente consegue ver nas imagens antigas, esse local por muito tempo não tinha nada. Mas os muçulmanos, quando entenderam a importância desse local para os cristãos, eles decidiram, por uma questão, se pode dizer, política religiosa, não vender o terreno e construíram aqui essa rodoviária. Então a gente não consegue chegar fisicamente até ali, primeiro porque os ônibus estão bloqueando, mas mesmo se a gente conseguisse se desviar dos ônibus, eles colocaram ali, vocês conseguem ver metais, grades e também sujeira, infelizmente. Então a gente não consegue chegar até ali para ver e para tocar no local. Então essa é a triste realidade do que acontece aqui nos dias de hoje, que a política acaba impedindo a liberdade de religião a todos. E por isso, infelizmente, um local tão importante como o Calvário não é acessível. E por isso eu leio os comentários de vocês aqui no canal e quantas vezes vocês escreveram pedindo para que eu mostre para vocês o Calvário. E por muito tempo eu mostrei desde aqui um pouco. Agora eles reformaram, inclusive, se consegue ver um pouco melhor. E eu não queria entrar em toda essa questão política, mas eu decidi agora na Páscoa que é importante a gente conhecer a realidade total desse lugar. E quem sabe um dia no futuro essa realidade vai mudar, mas por enquanto a gente pode vir até esse local e observar o Calvário daqui. Mas infelizmente os árabes não querem vender o terreno e nem permitem o acesso a cristãos. E o que o governo vai fazer? O Estado de Israel não pode desapropriar esse terreno sem causar um grande conflito local. E por isso a situação é essa, como nós estamos vendo agora. O assunto do vídeo de hoje foi realmente pesado e complicado, também nos tempos bíblicos e nos dias de hoje. Mas a gente queria mostrar para vocês a realidade do que acontece aqui nos dias de hoje. Mas principalmente a gente quer desejar a todos vocês do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, o mundo todo que nos assiste, uma feliz Páscoa.
Também eu quero desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa 2022. Um grande abraço de Jerusalém e a gente se vê aqui todas quartas e domingos. Beijos e shalom! Shalom!